Boa noite, companheiros. Está começando mais um Comando de Greve, o programa da Corrente Educadores em Luta, que vem tratando da mobilização dos professores contra a política criminosa do governo de volta às aulas. O programa Comando de Greve está no ar já desde o início da greve, já vai completando aí um mês de paralisação dos educadores da rede estadual de São Paulo e também já outras adesões à greve, né? Que é dos educadores do município de São Paulo. Bom, companheiros, no programa de hoje, que é sexta-feira, dia 5, né? Nós estamos aqui na véspera do lockdown reacionário do Dória, que vai começar hoje à meia-noite, né? Então vamos destacar alguns temas aqui no programa de hoje, justamente sobre esses problemas da pandemia, do avanço da pandemia e da política dos golpistas, né? A gente vê que não é só o Dória, é um conjunto de elementos de direita que manipulam, né, a questão da pandemia. E a gente destaca também que até as escolas particulares mandam ficar em casa. É hora de parar tudo, né? Antes de começar aqui a nossa pauta, eu vou primeiro pedir para os companheiros que estão assistindo compartilhar esse vídeo com todos que possam participar aqui das nossas atividades, que tenham interesse no tema. Eu convido também os companheiros a curtirem, a compartilharem e a contribuírem com o canal Causa Operária, um canal independente e que está comprometido aí com os interesses da classe trabalhadora e do povo trabalhador, né? Bom, antes de começar o tema, eu vou passar a palavra para a companheira Aline Correia, minha companheira aqui de bancada, para dar um oi, uma saudação aqui para os nossos companheiros que estão assistindo o programa. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os companheiros que estão nos acompanhando hoje. Beleza, isso aí. Bom, a gente destacou aqui na pauta um primeiro tema, que a cada 2 minutos, 3 pessoas internadas em São Paulo. Mas mesmo assim, querem reabrir as escolas. A gente vê o absurdo que é a política da direita. Esses dados de que a cada 2 minutos 3 pessoas são internadas em São Paulo, ele foi dado pelo próprio secretário de Educação do Dória, né? Que mostra o aprofundamento da crise e o colapso total do sistema de saúde no estado e como está acontecendo também no país de uma maneira geral, né? Mesmo com esses dados totalmente alarmantes, nós tivemos aí, o estado de São Paulo vem tendo recordes de mortes, um número muito elevado de mortes todos os dias. Segundo o próprio governo, esses dados aí que são terríveis, né? O que a gente sabe que mostra a total incapacidade e a total falta de de procurar qualquer alternativa de combate ao vírus da parte do governo, né? Então, eles não têm capacidade nem interesse de combater o vírus. E essa situação de colapso do sistema de saúde, ele é um reflexo dessa inação completa do poder público de fazer alguma coisa desde o início da pandemia. Nós já estamos passando de um ano de pandemia e nada foi feito de concreto, né, para combater a pandemia, a não ser os lockdowns feitos de maneira totalmente equivocada e que só trazem um custo social para a população, mas não tem nenhum benefício do ponto de vista do combate ao vírus. As mortes em São Paulo elas estão batendo recordes. A gente teve em 24 horas, na última terça-feira, né, que foi um ápice, 468 mortes em 24 horas. Isso foi na última terça-feira. O governo diz que estuda aí, construir novos hospitais de campanha,
segundo Dória, não será como aqueles hospitais de campanha que eles tinham feito. A gente lembra que hospital de campanha era hospital de campanha eleitoral, né? Porque não era um hospital efetivo, mas era mera propaganda. Segundo Dória, nem isso vai ser feito nesse momento. Mas eles vão procurar, dentro dos próprios hospitais, estabelecer um local especializado, supostamente, para combater o vírus. Bom, a gente sabe que o Dória, assim como os outros governantes, não tem muito interesse em combater o vírus, tanto que eles não combateram absolutamente nada até agora. Então, eles assinalam que estão procurando construir novos leitos de UTI, porque é um detalhe importante que as internações elas estão sendo, na sua maioria, a procura por internação está sendo não só de enfermaria, mas principalmente de UTI, quer dizer, de casos graves da doença. Bom, isso mostra também que o governo ele não tem planejamento e plano nenhum para nada, né? Do que se refere ao combate ao vírus. A gente destaca esse tema porque mostra que como é a fraude, né, do lockdown com as escolas abertas. Quer dizer, um dos principais focos de infecção, que são as escolas, que reúnem milhares de pessoas, que fazem movimentar milhares de pessoas, porque os alunos vão para a escola, os professores vão para a escola, os pais levam, buscam, etc. Tudo isso leva a uma gigantesca movimentação. Segundo o Dória, ele está adotando o lockdown para conter a movimentação das pessoas, mas um dos principais focos ele simplesmente ignora e mantém aberto. Isso é resultado, sem dúvida, da pressão dos setores capitalistas que querem as escolas abertas. Bom, a gente destaca esse primeiro tema, e que é uma amostra do crime que é a volta às aulas nesse período drástico da pandemia, em que você tem a cada 2 minutos, 3 internações no estado de São Paulo. Quer dizer, é uma catástrofe total. E o que está ocorrendo é um verdadeiro massacre que está sendo realizado, que está sendo consumado diante dos olhos do poder público, que não faz absolutamente nada a não ser promover ainda mais o massacre, reabrindo as escolas. A gente vê, eu vou passar para a companheira Aline, que ela vai fazer um comentário, que também as escolas particulares, até as escolas particulares, estão aí orientando a não ida para as escolas. Vou passar para a companheira Aline para ela comentar um pouquinho desse tema muito interessante. Então, a gente vê o reflexo dessa política, né, em todos os espaços sociais, e aí houve muita discussão a respeito das escolas particulares, a respeito de voltar, não voltar, uma pressão de donos de escolas particulares para voltar, só que nesse momento você observa que eles estão retrocedendo nessa. Eles estão vendo que eles não vão dar conta de fazer esse atendimento sem alastrar o vírus, né? Aqui o nome de algumas escolas que estão solicitando aos pais que deixem as crianças em casa nesse momento, né? Então aqui a gente tem a Franciscano Pio XI, Colégio Santa Maria, Colégio Maria Vardi, Colégio Equipe, Colégio Santa Cruz e Colégio Humboldt. Então, o que eles alegam? Que seria seria de um espírito de coletividade deixar as crianças nesse momento em casa, porque eles estão observando nos familiares, nos funcionários, um número muito grande de contaminações. Não tem nada registrado, por exemplo, que nem os sindicatos das escolas públicas fazem de abrir as denúncias e fazer uma estatística de quantas contaminações, quantas mortes. Eles só colocam que eles estão observando. Então, por aí você vê que a coisa está bem difícil, porque, a grosso modo, as grandes escolas particulares de São Paulo, elas têm a estrutura do que os colégios públicos, né? Estão abandonados pelos governos do PSDB há muitos anos. E eles estão alegando que eles não estão dando conta com essa política, né? Se for possível, deixe em casa e
que a criança para participar do ensino remoto. E o Dória acabou que a mesma coisa em relação às escolas públicas, né? Não é obrigatório mandar, porque a situação está tão complicada que aquela discussão de que os donos queriam que abrisse por conta das mensalidades, ela não está mais dando conta da realidade da pandemia, que está muito grave e eles estão reduzindo o atendimento, estão colocando como prioridade o atendimento para as crianças em início de alfabetização e educação infantil, porque não estão dando conta e as contaminações estão aumentando também nas escolas particulares. Essas são algumas que saíram em uma matéria. É isso aí, até as escolas particulares, setores do próprio empresariado, estão aí colocando o problema da volta às aulas, porque a infecção é enorme, né? A gente vai ver aqui os números mais para frente no nosso programa. Portanto, até as escolas particulares aí, algumas escolas, né, logicamente, estão colocando esse problema da infecção, porque está afetando naturalmente a vida dos alunos e dos familiares, né? Bom, a gente vai aí para um próximo tema, que é o Dória do Distrito Federal, né? Que é o governador Ibanez Rocha, do MDB, que ele hoje, na sexta-feira, hoje sexta-feira, ele decretou que as escolas particulares e creches, assim como as academias, poderão reabrir nesse período, né? Já no Distrito Federal, já está desde o dia 28 com as restrições, né? Sistema de restrições, supostamente para conter aí o Covid-19, mas, no entanto, o governador ele retirou as escolas particulares e creches, assim como as academias, e permitiu que essas voltem mesmo durante o período de restrição. Eu acho que fica evidente que essa questão aí do que é essencial e do que não é essencial é uma questão de lobby, né? Porque tudo depende do poder, da força que você tem. Se você é uma academia, por exemplo, ninguém diria que academia é uma coisa essencial, né? Mas, no entanto, o governador ele permitiu as academias voltarem. Também as escolas não são essenciais. Não tem nenhum motivo para você colocar centenas e milhares de pessoas em risco reabrindo as escolas durante a pandemia, né? Você pode muito bem recuperar posteriormente o conteúdo perdido, etc, etc. Mas por pressão aí desses setores, os governos eles vão encaixando aí de acordo com a sua conveniência, aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. A gente viu, por exemplo, que o Dória em São Paulo ele mudou a categoria das igrejas, por exemplo. Passou de que era não essencial, portanto deveria ficar fechadas durante o lockdown, passou para essencial. Agora vão ficar abertas durante o lockdown. Bom, fica aí o registro dessa notícia, né? Lá do Dória do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, que colocou aí o lockdown. Também não tem nenhuma política clara de combate ao vírus, nem de vacinação, nem de nada. Mas ele se utilizou aí também da política do lockdown, né, das restrições, como o único meio de combate, né, um combate entre aspas, porque não é um combate efetivo, ao vírus. Bom, companheiros, nós vamos avançando aqui na nossa pauta. Agora a gente vai falar um pouco dos números aqui de São Paulo, das infecções e dos mortos, né? Das vítimas da política assassina aí do Dória, do Covas, que é a política de toda a burguesia golpista, né? É a política também do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro é até mais radical na sua política, né?
Desse ponto de vista, eles são muito próximos. Dória, Bolsonaro e todos os outros que não se importam com a matança da população nem um pouco. Pelo contrário. Eu vou passar para a companheira Aline, que ela vai destacar esses números que a gente vem acompanhando todos os dias aqui no Comando de Greve, e a gente vê que esses números vão crescendo de maneira exponencial, né? É um crescimento muito grande, tanto do número de infectados quanto de mortes, né? A gente vem acompanhando isso já há algumas semanas. Nós estamos vendo a progressão, né, dessa quantidade de pessoas vítimas dessa política criminosa. Então, vou passar para a Aline, ela vai falar para a gente desse tema fundamental. É verdade, eu acho que quando a gente começou o programa, nós estávamos numa marca de 800 infectados. Hoje a gente está com mais de 3 mil casos e 100 mortes, 100 pessoas mortas que voltaram para o trabalho presencial nas escolas, né? A gente vê a progressão da tragédia aí que os governos estão propondo, né? Então, eu vou citar aqui alguns casos de algumas escolas. Então, primeiro das escolas estaduais. Escola Estadual Luciano Guidotti, em Piracicaba, tem uma vice-diretora e uma professora infectadas. Escola Estadual Humberto Victorazzo, em Araçariguama, uma professora infectada. Escola Estadual Professor Francisco Faria Neto, na Zona Norte de São Paulo, uma infecção. Escola Estadual Professora Maria Soares Santos, em Itapevi, uma vice-diretora infectada. Escola Estadual Jorge Marcos de Oliveira, em Mauá, 12 casos confirmados. Escola Estadual Padre Antônio Pachote, em Mauá também, 4 casos confirmados. Escola Estadual João Ricardo, em Mauá, 2 casos confirmados. Lembrando que Mauá está com 100% dos leitos lotados, né? Escola Estadual Carolina Burali, em Assis, uma estudante infectada. Escola Estadual João de Deus, na Zona Sul, São Paulo, 2 professoras infectadas. Escola Estadual Maria Cândida de Barros Araújo, em Sorocaba, 2 professoras infectadas. Escola Estadual Dr. Fortunato de Camargo, em Sorocaba, 4 professoras infectadas. Eu vou falar uns números de algumas escolas municipais da capital de São Paulo. CEI Cabreúvas, 3 infectados. Escola de Educação Infantil Parque, 1 infectado. EMEF Alexandre Vanucci, 7 infectados. Parque Anhanguera, 1 infectado. EMEF Assad Abdala, 1 infectado. EMEF Dr. Fábio da Silva Prado, 5 infectados. EMEI Aparecida de Carrilho Jardim, 5 infectados. EMEI Ibiapaba Martins, 2 infectados. EMEI Jorge Savala Gomes, Carequinha, 2 infectados. Lembrando que dessas infecções são por volta de 3 mil, com já 100 mortes, 100 professores, entre professores, alunos e funcionários mortos. Tá aí a gente vê, né, o avanço rápido do número de infecções. É uma coisa gigantesca. E a gente vai registrar aqui todos esses casos que a gente puder e denunciar e mostrar do ponto de vista prático, né, como é absolutamente criminosa a política do governo. Bom, companheiros, seguindo aqui na nossa pauta, a gente está já se aproximando do fim do programa, daqui a pouco a gente vai ter o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Vamos comentar um pouquinho da Assembleia da POSP, que aconteceram hoje pela manhã, que reafirmaram a greve, né, a greve
dos trabalhadores da rede estadual continua, vão continuar a mobilização, e nós temos aí um calendário também de atividades que vão ocorrer ao longo da semana. Então, hoje ocorreram as assembleias regionalizadas, elas ocorrem de maneira, por enquanto, apenas de maneira virtual e de maneira regionalizada, né? São algumas reuniões que agrupam subsedes, e nessas reuniões ficou aprovado a manutenção da greve e do movimento em defesa da vida no dia 12/3, na próxima sexta-feira, às 10 horas. Foi marcada aí uma carreata até o Palácio dos Bandeirantes. E no dia 13, Assembleia Estadual novamente regionalizada. Durante a Assembleia, a gente tem algumas imagens aí da Assembleia. A gente viu aí. Por exemplo, aqui a Assembleia, né? Aprovando aqui a continuação da greve. Assembleia Regional, a gente faz de maneira virtual. Bom, agora a gente tem que destacar um aspecto da Assembleia, que a gente já vem falando aqui no programa Comando de Greve, é que todo um setor da esquerda se coloca de maneira radical contra a greve. Desde o início da greve, setores notadamente do PSOL, do PCB, com a unidade classista, né, e do PSOL com um número enorme de grupos que estão dentro do PSOL, eles se colocam de maneira radical e permanente contra a greve dos professores, sob uma série de subterfúgios, né? Para justificar aí essa posição reacionária, conservadora, né? Se colocar contra uma greve, que é uma greve fundamental, porque é uma greve que defende a vida dos professores, a vida dos alunos, a vida da comunidade escolar. Quer dizer, é uma greve contra o governo, contra uma política genocida. Acho que é uma greve que está absolutamente justificada, a sua razão de ser, né? Não poderia ser de outra maneira. Os educadores não poderiam assistir a esse massacre, essa política genocida, de braços cruzados. O que efetivamente não aconteceu, os trabalhadores reagiram corretamente, chamaram a greve, mesmo com todas as suas limitações, e que a gente tem que avançar, como nós defendemos a greve total, a ação de todo o trabalho, presencial e remoto, mas a greve tem que avançar e a greve está completamente justificada. Bom, mas nós vamos ver um vídeo aí de mais um diretor da POSP e diretor de escola, membro aí do PSOL, que, bom, como ele, há inúmeras pessoas, mas nós vamos colocar aqui no programa para mostrar e para denunciar esse tema, porque muitas vezes as pessoas falam uma coisa na Assembleia e falam outra coisa fora da Assembleia. Então nós temos que deixar as claras, porque esse problema aqui é um problema de interesse geral, é um problema de interesse da sociedade como um todo e de toda a categoria dos professores, dos trabalhadores da educação e da comunidade escolar. Bom, hoje a gente vai passar um vídeo aqui, que é que é o diretor Mauro Inácio, do PSOL, que é diretor da POSP e também diretor de escola, falando aí pelo fim da greve. Greve total está totalmente deslocado, parece que está em outro mundo, né? Não tem nenhuma greve nem outra, ainda mais greve total. Então, se é por aí, eu me posiciono a votar aqui contra a greve, né? Até mesmo porque a categoria não está na greve. A gente aponta aqui, sim, intensificar as lutas, tá? Mas que a gente, nos nossos materiais, então, encerre essa greve insana. Tá aí, companheiros, Mauro Inácio, que é de uma corrente interna do PSOL, que é diretor de escola, diretor da POSP, colocando aí o problema da greve. Há muitos argumentos que a esquerda levanta, que
setores do PCB, por exemplo, inúmeros setores do PSOL, que levantam aí contra a greve, são todos subterfúgios, né? E no final, a gente tem que dizer aqui que você ficar contra a greve nessas condições, sendo ainda um elemento da própria direção do sindicato, é você ficar ao lado da política do Dória, porque se não fora a greve, você teria que voltar para as escolas, né? Mesmo com 3 mil infecções, com 100 companheiros mortos. Então fica aí, nós vamos denunciar isso daqui mais vezes no programa Comando de Greve. É muito importante a gente compreender bem o que está acontecendo, o que está se passando, né? Mas a revelia da posição de um setor da esquerda que se auto-intitula aí de oposição, mas que já estão há décadas no sindicato, mas se auto-intitula ainda oposição, a greve, a categoria passou por cima dessas posições aí conservadoras e mais uma vez reafirmou a greve dos professores. Bom, companheiros, nós estamos nos aproximando aqui do finzinho do nosso programa. Nós vamos falar de uma atividade que ocorreu hoje, lá na Paulista, um ato dos aposentados contra o confisco, né, das aposentadorias que o governo Dória está promovendo sistematicamente, né? Então, hoje, um grupo de companheiros aposentados estiveram na Paulista, em frente ao MASP, realizando uma campanha de denúncias. Tem lá uma faixa dos companheiros aposentados. Também os companheiros educadores em luta participaram da atividade. A gente foi lá se somar a essa luta importante, essa denúncia importante que os aposentados vêm fazendo em relação ao confisco das aposentadorias, ao aumento, né, do desconto e toda uma série de políticas conservadoras e reacionárias que o governo vem impondo contra os aposentados. No meio do ato, nós nos deparamos com o ato dos entregadores, que lá estavam, contra o Dória. Então, no mesmo momento que a gente estava fazendo um ato relativo aos aposentados, fazendo um debate, a gente entregou panfletos e fez uma denúncia. Nesse mesmo momento, passou todo um grupo de entregadores de moto, né, protestando contra o Dória. E participou ali com a gente desse protesto contra o Dória também, que a gente realizava ali em frente ao MASP. Embora tivesse alguns elementos confusos ali dos entregadores, a gente vê que o clima político nacional está esquentando, né? As mobilizações estão aparecendo, a situação está ficando cada vez mais insuportável, e é exatamente isso que tem que fazer, tem que se mobilizar, tem que sair às ruas, tem que exigir uma série de políticas, porque se a gente ficar parado, nós não vamos nos dar bem, pelo contrário, nós vamos nos dar muito mal, né? Bom, companheiros, nós estamos aqui próximo do fim do nosso programa. Eu vou passar aqui para a companheira Aline, para ela fazer as considerações finais dela e a gente ir se despedindo para passar a bola aí para o companheiro Antônio Carlos Silva no programa Resumo do Dia. Bom, pelo que foi colocado aqui, a gente vê que a greve continua tanto na prefeitura quanto no estado. E se a gente acompanhar em outros locais do país também estão sendo decretadas greves. A gente tem um exemplo hoje de Boa Vista, na Paraíba, que decretou greve também contra o retorno. Eu acho que a nossa ação tem que ser o de mobilizar. A gente
Educadores de Luta pretende estar fazendo isso, continuando intervindo, e aí durante os programas da semana que vem a gente vai passando as atividades que vão acontecer para a gente impulsionar esse movimento. Não pode esmorecer, tem que crescer. A gente não pode aceitar calado esse crime contra as comunidades escolares, contra a população. Uma boa noite para todos e até semana que vem. É isso aí, companheiro. Uma boa noite e até segunda-feira no próximo comando de greve. Tchau, tchau.